vamos iniciar fazendo a nossa prece. Convido a todos para a gente juntar as nossas mentes, para a gente agradecer, primeiramente, a nosso Pai Criador, pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui reunidos. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de assistir mais uma palestra e participar de mais um trabalho, aumentando assim nossos conhecimentos, para que possamos dessa maneira agir com mais eficiência, com mais precisão nos nossos tratamentos magnéticos, de modo a ajudarmos mais e melhor aqueles que necessitam. Que o Senhor nos abençoe na noite de hoje, em especial nossa amiga Marcela, que ela seja inspirada por vós, Senhor, que o Senhor abençoe toda a palestra de hoje, nos inspire e nos ampare, para que tenhamos uma noite fraterna, de muitos conhecimentos e de muita paz para todos nós. Sergipana, hoje residente da cidade do Rio de Janeiro, se descria do Instituto Espírita Paulo de Tarso de Aracaju, onde começou a entender o que era ser espírita e magnetizadora. Durante os 12 anos no Paulo de Tarso e os últimos anos no Rio de Janeiro, assumiu cargos, ocupações e tarefas que a fizeram entender que as faculdades anímicas e mediúnicas que lhe foram possibilitadas nessa encarnação vieram ensiná-la a estar a serviço com responsabilidade e aceitar seu lugar de aprendiz, mas também de semeadora. Marcela, seja bem-vinda. A partir de agora, a palavra é sua. Obrigada, meu amigo. Então, vamos lá. Que tarefa? Fazer uma palestra em 45 minutos, porque eu inventei de trazer um tema para uma palestra de 45 minutos, que, na verdade, seria de um seminário. Mas, vamos lá. Desafio lançado e vamos cumpri-lo. Na verdade, é um tema bem extenso, mas o objetivo principal aqui é provocar vocês, fazer vocês pensarem, quer dizer, fazer nós pensarmos juntos, sobre questões que, às vezes, ou a gente trata de maneira tão corriqueira e nem olha com mais profundidade, como são os recursos anímicos, ou às vezes a gente não entende que recursos são esses, porque a gente não conhece matérias básicas que nos pertencem, e por isso mesmo a gente não se apropria disso, tá? Então, eu vou começar fazendo perguntas. Então, quais são nossas ferramentas no trabalho magnético? É anímico? É mediúnico? Que ferramentas são essas? Quando eu trabalho, eu dou o que é meu, eu dou o que é dos espíritos, eu trabalho com as duas matérias perispirituais juntas. São os espíritos que me conduzem na hora da relação magnética, na hora do tato. São questões que, para alguns, assim, mas isso é matéria básica, todo mundo já sabe disso. Não, todo mundo sabe disso, não. Convivendo com outros grupos, com outros magnetizadores, eu venho constatando que a boa parte dos magnetizadores que eu tive contato, eles trabalham com amor, com dedicação, mas muitas vezes de uma forma automática, sem entender os meandres do que está acontecendo. Da onde vem esse fluido? Do perispírito? Mas a gente sabe que região do perispírito é esse fluido? Será que os espíritos, outros acreditam que os espíritos fazem mais do que ele faz na hora do trabalho do tratamento magnético? Né? Então, a gente precisa se perguntar para entender do que a gente está tratando quando a gente está trabalhando como magnetizador. E qual é o alcance do nosso magnetismo? Uma coisa é o alcance do magnetismo, como matéria, como ciência. O magnetismo, ele pode coisas que a gente nem imagina. Tá? E quando eu falo magnetismo, não estou falando só da aplicação do passe. Estou falando do magnetismo. O quanto nós podemos interferir na matéria do ambiente à nossa volta, na matéria física e perispiritual do outro, quanto nós podemos também interferir ou permitir que interfiram na nossa matéria perispiritual e física. Mas aqui eu estou perguntando, você conhece o alcance do seu próprio magnetismo? Será que nós podemos curar o corpo? É só isso que a gente faz? Ou a gente cura também a alma? E o corpo espiritual ou perispírito? Ele pode ser curado? Não, a gente não pode curar nada, a gente só pode aliviar.
Mais uma vez, são questões que parecem simples e algumas pessoas vão responder, não, de maneira nenhuma, a gente só alivia, outros vão dizer, não, a gente cura, mas não cura tudo, a gente não cura a alma, porque a alma é livre-arbítrio, o indivíduo é que tem que fazer a sua reforma íntima. Acho que são frases que boa parte de nós já escutou. Eu penso que o nosso magnetismo talvez ainda não possa fazer algumas dessas, não possa responder positivamente algumas dessas questões. Mas, quando a gente conhecer com mais profundidade, e se a matéria que envolve o magnetismo, e se reconhecer como magnetizador dentro desse universo, conhecendo o nosso perispírito para começo de conversa, e como é que eu mobilizo essas energias, e o quanto eu posso aprofundar a ação do meu magnetismo, talvez a gente não encontre tantos limites, até mesmo para a pergunta mais crucial aí para a maioria, que é curar a alma. Eu não posso repercutir no perispírito do outro, e se a alma está ligada ao perispírito de forma que o próprio perispírito é o veículo de expressão, de percepção da própria alma, será que eu atuando no perispírito em níveis mais profundos, eu não posso ressoar, reverberar isso até uma instância onde a alma se reconduz? É como se uma pessoa, um exemplo bem bobo, uma pessoa estivesse se afogando no raso, só que ela está de cabeça baixa, de olhos fechados e parecendo que está se afogando. E você só vem, levanta a cabeça dela, pede para ela abrir os olhos e diz, olha só, você está se afogando no raso. A escolha é se ela vai continuar se desesperando, se ela vai continuar deitada ou sentada sobre o raso e pensando na vida, é questão dela. Mas quando você ajuda ela a levantar a cabeça, você cria um campo de possibilidades, de escolhas. E isso o magnetismo pode fazer. Isso como magnetizadores nós podemos. Mas será que, com o que conhecemos sobre o nosso próprio magnetismo, nós podemos? São perguntas. Por enquanto eu só estou confundindo vocês. E aí a gente ampliar um pouquinho esse olhar sobre o que é magnetismo. Porque quando a gente fala de magnetismo, a gente se remete, por parte de nós, passe magnético. E aí quando a gente pensa no passe magnético, a gente pensa muito nas técnicas. Que as técnicas, elas bem executadas, elas vão ter efeitos salutares, elas vão resolver problemas físicos, problemas espirituais, ok. E aí a gente vai conduzir um tratamento com eficácia. Mas eu, sinceramente, nas minhas caminhadas, nas minhas trocas com os amigos que eu tenho feito, com os grupos que eu tenho conhecido, eu vejo que fundamental é a gente reforçar esses primeiros momentos do trabalho do magnetismo, que para mim são fundamentais para que as próprias técnicas tenham bons resultados, que é a relação magnética e o que a gente chama vulgarmente de tato. Só que o tato nada mais é do que o desenvolvimento dessas capacidades sensoriais que o espírito tem, que estão no perispírito, que pertencem ao perispírito. Então, tato, dupla vista, são capacidades sensoriais do espírito, certo? Então, quando a gente fala de relação, algumas pessoas ainda têm ideia de que relação é você vir com a mão sobre o coronário da pessoa e achou alguma coisa, ok, então a relação está feita. A relação é muito mais do que isso, a relação é uma interação magnética entre esses dois campos, o teu e o da pessoa que você está cuidando. E essa relação não se dá só porque a minha mão encosta, porque, na verdade, esse lugar que eu acho não necessariamente é o campo dela, ali é a região onde eu e ela somos sensíveis, onde eu encontro um lugar de acessibilidade a ela. Mas aí é que eu vou desenvolver a relação magnética. E não necessariamente eu preciso usar as mãos, eu vou mostrar aqui alguns exercícios, sugestão de alguns exercícios, para a gente entender isso. Então, eu preciso estabelecer uma boa relação magnética, e quanto mais excelente for essa relação, essa interação magnética entre o magnetizador e o seu assistido, mais profundamente a gente vai poder ir. Melhor vai ser a segunda etapa, a etapa logo seguinte, que é o tato magnético, que é o processo de investigação, que nada mais é do que o seu perispírito investigando as delicadezas que o campo magnético do outro tem, onde a expressão maior é do próprio perispírito. Você percebe do corpo, você percebe do perispírito.
Então, não adianta a gente se preocupar em fazer logo as técnicas e pular essas 2 etapas. Eu tenho visto pessoas que realmente ignoravam, grupos que trabalhavam muito focados nas técnicas, e essa parte de diagnóstico, que é a parte mais importante para você, magnetizador, se apropriar do seu lugar diante do seu trabalho. Que é onde vai fazer você pensar. Quando você faz uma boa relação, você sente melhor o outro, você diagnostica melhor o outro, você entende o que você está fazendo, não é só porque está escrito num papel. Você consegue raciocinar. E você, raciocinando melhor sobre o que você está fazendo, você é um instrumento mais útil para, não só para o trabalho da sua equipe, mas para o avanço da própria ciência. Porque você é um ser pensante, você vai fazer parte, você não vai ser só uma pessoa que está sendo orientada a seguir um trabalho. Não tenho nada contra quem segue um roteirozinho, não estou criticando, mas o que eu quero levantar aqui é que a gente comece a olhar para as nossas próprias capacidades e atue com mais racionalidade, buscando justamente essas 2 primeiras etapas com mais afinco, certo? E aí eu queria propor alguns caminhos. O que seriam esses caminhos? Eu chamei de caminhos. Porque que vão nos levar a um lugar comum, que como a proposta da palestra é a gente avançar, né, pelo caminho do magnetismo e fazer avançar o magnetismo como ciência, para que a gente cuide mais e melhor das pessoas que nos chegam. Então, para começar a falar desses caminhos, a gente tem que colocar as pessoas para pensar, promovendo estudos, promovendo educação. E aí eu fiz esse parâmetro de educar e informar. Então, a gente dá um curso, a gente informa, ó, a relação magnética é isso, tá até aquilo, os centros de força estão nesses lugares, eles fazem isso, ok. Mas quando eu educo, eu faço a pessoa pensar, e aí eu trouxe, né, o significado de educar, que vem do latim, que significa trazer para fora. É você fazer a pessoa fazer um movimento interno, e isso precisa ser, é necessário que você pense, que você entenda o que está acontecendo, que você não seja só informado e cumpra, sem ter um mínimo de razão. Ainda mais quando a gente fala dos recursos anímicos, como eu falei da relação magnética, do tato magnético, que são capacidades anímicas, é do seu próprio perispírito. Você não precisa de um outro espírito encarnado ou desencarnado para fazer isso por você. Mas a gente precisa orientar essas pessoas e fazer com que elas desenvolvam essas capacidades. Não apenas informar que aquela etapa existe, porque ela fica parecendo menos importante quando você apenas informa. E eu, sinceramente, no que diz respeito aos recursos anímicos, às próprias faculdades do perispírito, a gente precisa de prática, a gente precisa de exercícios práticos. Porque quando você vivencia, quando você experimenta, aquilo fica registrado em você. Você sabe com o que você está lidando. É diferente quando alguém diz a você, olha, você vai sentir isso, mas eu vou sentir como? Então, não basta só informar, tem que fazer a pessoa experimentar. Então, no que diz respeito a estudar, eu sugiro que você se dispa de preconceitos, de pré-julgamentos. Você tem que ter a mente aberta. Ah, mas eu sou um magnetizador espírita, eu vou estudar sobre espírita. Olha, toda pessoa que se coloca no lugar de estudioso ou de aprendiz e que se limita o seu raio, o seu raio de ação, de estudo, limita o seu olhar sobre o que está escrito, o que foi dito, o que foi estudado, eu acho que está limitando. Eu acho que não está agindo como alguém que se diz estudioso, porque estudioso é você se entregar. Então, eu penso que ampliar o olhar sobre os conceitos é melhor do que você se prender às nomenclaturas. Mesmo que seja da própria doutrina. Então, vou estudar só obra espírita. Aí Kardec vai chamar perispírito, André Luiz vai chamar psicossoma, Hernani Guimarães vai chamar modelo organizador biológico, e quem que está certo? Qual a nomenclatura mais adequada? Será que é isso que a gente tem que estudar? É com isso que a gente tem que gastar os nossos neurônios?
mais importante é a gente, o que eles falaram sobre o assunto. Cada um entendeu, dá um nome, dentro das suas perspectivas, dentro do que achou que... Mas quando a gente vai ver os conceitos, tem muita similitude, e é isso que é valioso para o estudo. E não só se prender ao que está na doutrina, a gente tem que expandir para outras filosofias e para outras literaturas. Tem muitos cientistas fazendo pesquisas com um olhar, olhando e observando coisas que dizem muito a questão do perispírito. Mas como é que eu vou saber que isso existe no mundo, que essas pesquisas estão sendo feitas, se eu não amplio o meu olhar, se eu não vou buscar esses livros? Tudo bem, você não precisa adotar tudo, você não precisa falar a linguagem de todo mundo, mas quando eu estudo, eu posso usar de tudo, ler de tudo e trazer para mim o que pertence ao meu universo. Aquilo que eu, inclusive, dou conta dentro da minha inteligência, porque às vezes eu não dou conta, vai falar de uma coisa muito além. Ok, isso aqui não é para agora, li, prestei atenção, mas eu não dou conta, minha inteligência não abarca, e tudo bem. Mas eu não posso dizer assim, não, isso aqui eu não vou não, porque ele não é espírita. Para ser estudioso, você tem que ir além. Então, no que diz respeito a estudar, acho que o estudo básico para qualquer espírita, e ainda mais um espírita que trabalha com magnetismo, é conhecer o perispírito. Não tem como você falar de recursos anímicos, falar de estudos em cima de tato magnético, de dupla vista, de emancipação da alma, se você não conhecer o perispírito. Minimamente, a gente tem que saber sobre a formação, as funções e as propriedades dele. Minimamente. Livros tem diversos. Na Kardec vai falar sobre perispírito. A gente tem um livro que é muito bom, que é um compilado de várias obras, inclusive a gente está fazendo um estudo, quer dizer, eu estou fazendo com o pessoal do Politássico, eu sou metida, toda terça estou com eles estudando, o livro do Zalmino Zimmermann, que se chama Perispírito. Eu acho uma obra interessante como ponto de partida para você ter um olhar, porque lá ele traz vários autores, e dali você vai diversificando. Então, a gente tem Jorge Andréa, a gente tem Hernani Guimarães, a gente tem André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele fala muito de perispírito, a base dali é explorar o perispírito. Então, o que não falta é livro para a gente avançar nesse estudo. E é importante, e é difícil a gente encontrar, né? Eu particularmente só conheço, e aí quem fizer, por favor, se posicione aí no chat, mas eu só conheço o Paulo de Tarso, que está fazendo já há alguns anos um estudo mais sistematizado do perispírito. Mas a gente não vê um estudo do perispírito como a gente senta para fazer reciclagem de magnetismo, como a gente senta para estudar o EST, para fazer um estudo de uma obra de Kardec, ou um estudo de um livro de um magnetizador. Como é que a gente quer avançar se a gente não conhece as delicadezas do nosso perispírito? Como é que eu vou aprofundar? Como eu, como magnetizador, vou poder aprofundar, atuar com níveis mais profundos do perispírito, tratando, inclusive, questões emocionais, psíquicas? Sim, porque o magnetismo pode chegar até lá. Mas do jeito que a gente trabalha hoje, e com a limitação de entendimento sobre o perispírito que a gente tem hoje, a gente não vai, não tem como a gente ir mais profundo. A gente pode até ir, mas quando chegar lá, faz o quê? Que lugar é esse que eu estou? Onde é que eu cheguei? Então, eu digo que o perispírito é o meio pelo qual o espírito se expressa e interage com o que lhe cerca, e isso é muita coisa, só isso já é muita coisa. Porque a gente interfere e sente a interferência do meio das pessoas. Mas como lidar com isso? Algumas pessoas, alguns magnetizadores perguntam assim, eu sinto que quando eu vou no lugar, quando eu dou o fluido sem querer, como é que eu faço para me proteger? Isso tudo tem a ver com as energias que você doa, com o controle que você tem do seu perispírito, com essa matéria que é sua, que lhe pertence, porque o perispírito nos dá a nossa identidade como ser no universo, o nosso corpo espiritual que nos dá essa identidade, essa unidade no universo, e a gente não conhece, a gente não sabe nem controlar o que nos chega ou o que emana de nós. Então, eu aconselho que um dos primeiros passos, e um passo muito importante, é a gente sentar para estudar.
Literatura tem muita, então a gente tem que partir do que já está escrito, para depois a gente ir para uma outra etapa, onde a gente pode fazer e deve fazer exercícios práticos, e eu vou sugerir alguns, que vão ajudar, inclusive, no conhecimento do perispírito. Então, Kardec, eu gosto muito dessa frase de Kardec, quando ele diz assim no livro dos Médiuns: somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas, até hoje insolúveis. Concordo com você, Kardec, em gênero, número e grau. E a meditação é um outro caminho para a gente começar a se relacionar com a nossa própria matéria, perispiritual também. E a gente trabalhar mais esse estado de presença. O que é esse estado de presença? Para nós magnetizadores, e agora, então, a gente está sendo muito testado com os passes à distância, é a gente trabalhar o nosso foco. Como a gente consegue se concentrar numa determinada tarefa. A meditação, principalmente as técnicas ou os exercícios de meditação que trazem você para esse estado de presença, para esse centramento, para o aqui e para o agora, eles ajudam muito a você treinar o foco. Não só treinar o foco, mas também como expandir algumas capacidades sensoriais do seu perispírito. Você entender melhor como você pode perceber, porque quando você medita, alguns dizem, você entra num estado alterado de consciência. Na verdade, sim, você entra num estado de emancipação, que na nossa linguagem espírita seria um estado de emancipação. Mas o estado de emancipação que você não perde o seu foco, porque as pessoas acham que emancipar é sair do corpo e perder o registro. Meditar e emancipar não necessariamente tira você do corpo e você perde a sua referência. No caso da dupla vista, que é um fenômeno de emancipação da alma, você não precisa entrar em transe. Você, em estado de vigília, você consegue. Porque emancipar é você minimamente passar a usar os seus sentidos perispirituais. Não ficar preso apenas aos seus sentidos físicos. Então, quando a gente fala assim, que a dupla vista é um fenômeno de emancipação, é porque eu posso aqui continuar focando com os meus olhos físicos e os meus sentidos perispirituais atuarem conjuntamente. Então, a meditação sistemática, contínua, ela vai ajudar nesses processos, vai facilitar você esse estado de presença, esse seu centramento, e vai lhe trazer um autoconhecimento das suas ferramentas psíquicas, das suas ferramentas anímicas. E você se conhecendo melhor, você também trabalha um autocuidado, porque você cuida da sua saúde. Você interfere mais na sua saúde em níveis mais profundos. E o corpo vai refletir quando a sua saúde psíquica, a sua saúde perispiritual estiver se alinhando cada vez mais, você estiver melhorando a sua saúde nos aspectos sutis. Então, mas aí fala assim, mas na casa espírita as pessoas não têm o hábito de meditar. Eu acho que a gente não devia esperar que as pessoas meditassem sozinhas. A gente, nos nossos grupos, a gente ou faz no grupo, uns minutinhos antes, ou ensina técnicas em pequenas oficinas, e orienta as pessoas a fazerem, e depois pratica 10 minutinhos antes do início de cada trabalho de magnetismo, ou trabalho mediúnico, enfim, vai ajudar em qualquer função que você for exercer. Eu acho importante a gente levar o trabalho da meditação para a casa espírita. Esse aqui é o exercíciozinho que eu quero fazer no final, então não vou nem dar muita dica, já que o chefe me permitiu fazer 5 minutinhos no final. E aí, o outro caminho que eu sugiro é a gente fazer exercícios e práticas que vão desenvolver esses recursos anímicos. Sim, tem um leque de exercícios. Algumas pessoas que estão aqui já até fizeram esses exercícios comigo em seminários, ou quando a gente estava junto, em outras oportunidades dentro da casa espírita. Então, para algumas pessoas é mais, eu não vou falar, as pessoas vão saber do que eu estou falando, que exercícios são esses. Mas, assim, é claro que a gente não vai, eu não vou ensinar, não vai dar para a gente praticar aqui, mas eu quero deixar esse registro, o mínimo que eu puder trazer aqui, para vocês praticarem, para vocês motivarem as equipes de vocês, né? Teve pessoal aqui do município aqui do Rio, que eu passei alguns exercícios por e-mail,
e a pessoa que coordena fez os exercícios lá, e depois ela me disse que isso ajudou, motivou mais os trabalhadores da casa que estavam mais desmotivados. Quando eles entendem que sim, que exercitando eu conheço, eu sei fazer melhor, eu sei captar melhor, e aí eu me sinto mais motivada a trabalhar. Então, a relação magnética a gente comumente faz com as mãos, né, vindo no coronário, mas um exercício que parece simples e comum para alguns, não é para uma boa parte, que é você fazer relação sem a mão, sem as mãos. Como sem as mãos? Então, vocês se colocam em duplas, pode ser em pé, um de frente para o outro, ou sentado, e intencionalmente, e aí você vai trabalhar mais o foco e a sua vontade, você vai expandir os seus fluidos perispiríticos para buscando essa interação com o outro. É no foco que você vai trabalhar. Porque quando eu venho com a mão e depois sinto um choque, um frio, um calor, uma resistência, não é a minha mão que sente. Quem sente é o meu perispírito que entrou em contato com o outro. Então, o meu perispírito capta e transmite numa linguagem que o corpo entenda, e é essa que eu traduzo verbalmente, que eu acho que é ela que eu estou captando, em forma de coisas que pertencem ao sistema nervoso. Então, sentir o calor, sentir o frio, sentir um choque. Isso são percepções físicas, não são percepções do perispírito. Mas quem percebe é o perispírito. Então, fazer esse exercício sem uso das mãos, então, na dupla, escolhe primeiro um ativo, ou seja, aquele que vai buscar a relação, e o outro é passivo, fica só aguardando. Depois que o outro conseguiu fazer essa relação, aí troca o lugar da dupla, tá? É bem legal fazer esse exercício. E é depois discutir o que cada um sentiu. Às vezes, alguns sentem desconforto. O que seria esse desconforto? É a falta de afinidade fluídica, que vulgarmente a gente chama de antipatia fluídica, né? Que eu não gosto muito de antipatia fluídica, não. Eu tomei ranço com esse nome. Eu gosto mais de falta de compatibilidade, tá? Que eu acho que exprime melhor. É uma falta de compatibilidade. E que pode ser vencida como? Continuamente. Você pode fazer uma prece, você pode... Uma coisa interessante que acho que foi a primeira turma que eu dei curso aqui no Rio, e fazendo esse exercício, sem orientar nem nada, duas duplas fizeram uma coisa, também não sabiam entre si, mas duas duplas, elas pediram licença, o ativo pediu licença para fazer a relação magnética, para fazer a interação magnética. E a outra pessoa, tanto uma dupla como a outra, percebeu que tinha ali uma interação, que tinha uma comunicação, e eu vou dizer telepática, e que foi permitido que o outro interagisse. Então, às vezes, é você pedir permissão mentalmente, né? Que você está ali com o único intuito o objetivo é interagir para que você possa diagnosticar e tratá-lo dentro das necessidades, que você não vai passar nenhum limite, porque, às vezes, no nível profundo, o espírito tem resistência com essa aproximação. Ah, mas a pessoa é minha amiga, ele vai dizer, não, mas eu não estou tendo resistência nenhuma com você. Mas no nível profundo tem. E aquilo cria uma barreira. Então, que a gente use esses mecanismos, vença essas resistências e estabeleça a relação, tá? Porque ainda assim, até essa sensação de falta de compatibilidade, ela fica muito mais perceptível, ela fica mais ostensiva, vamos dizer assim, num exercício como esse. E a gente pode também testar fazer essa relação magnética à distância. Ué, a gente não está trabalhando à distância? A gente pode treinar. Pode ser uma distância virtual, vocês podem treinar aqui usando uma ferramenta dessa, tá? Um fica como ativo e depois troca, dá um tempo, e quando o ativo acabar, avisa para o que estava passivo, né, trocar de função com ele. Ou a gente pode fazer no presencial, botando uma pessoa num cômodo e a outra no outro, e fazendo essa troca do ativo e do passivo. É bem legal. Outro exercício legal é a percepção dos campos magnéticos ao redor. Então, para que vai servir isso também? Então, eu estou aqui e estou de olho fechado, e posso colocar mais de uma pessoa, sem o ativo do exercício ser informado quantas pessoas que vão ser colocadas, e ele perceber, e ele deixar expandir seu perispírito e tentar entender, perceber quantos campos magnéticos tem à sua volta.
Então, às vezes, isso pode funcionar, por exemplo, quando eu estou aqui aplicando o passe numa pessoa, estou ali fazendo a relação, ou já estou no tato magnético, e de repente percebo uma agitação, ou percebo uma emoção, e aí a gente já bota logo na conta da mediunidade. Não, isso aqui é algum espírito que está aqui querendo perturbar. Às vezes não, às vezes é o próprio indivíduo, às vezes é alguém encarnado que está por ali observando e que está interferindo. Tá? Então é importante a gente fazer esse exercício, porque quando eu me concentro, eu vejo se aquilo está vindo do campo magnético, se só tem o meu campo magnético dele, ou se tem um outro campo magnético extra. E se for do desencarnado, eu paro, faço uma prece, peço socorro, a espiritualidade toma conta e eu continuo meu trabalho. Se for encarnado, eu vejo quem é, peço para que se afaste, né, porque ali está interferindo. Então, um exercício também com o campo magnético é interessante para algumas situações. O exercício de dupla vista, de tato, todos esses exercícios aqui que trabalham com visualização, com interação, vão ajudar no desenvolvimento da dupla vista, tá? Algumas pessoas nesse exercício de relação sem as mãos, em dupla, elas acabam fazendo uma relação tão boa que dali já começa o tato. É só você direcionar. Se você quiser só um trabalho só de relação, faz só até relação e para. Se você quiser fazer relação e tato, você orienta que a pessoa faça relação e depois, com a dupla vista, faça o processo de investigação. É você que vai orientar o grupo. Mas o trabalho com trio é bem interessante. Então, fica um sendo assistido e 2 magnetizadores. Na posição, vamos dizer, de magnetizadores. Isso é um exercício para a gente praticar esses recursos anímicos. Então, primeiro vai o outro magnetizador fica afastado, eu venho, faço a relação magnética e faço o tato. Depois eu me afasto, o outro vem e faz a mesma coisa. Ali eu troco. Esse exercício ajuda na segurança, porque às vezes as pessoas acham, mas eu não tenho dupla vista, eu não tenho tato. E aí você, com o colega, vai vendo, olha, eu percebi isso, um vai ver na dupla vista, às vezes o outro vai sentir na mão, ou o outro vai sentir em si mesmo. O importante é que vocês vão vendo que, independente se um sentiu frio ou calor, se um foi na dupla vista, o outro foi na mão, vocês sentiram nas mesmas regiões. E isso ajuda muito a fortalecer o próprio magnetizador, e aí isso reverbera no grupo, porque você entende que, opa, eu achava que eu não percebia, então eu percebo. E outra coisa, você pode fazer esse exercício também sem usar o tato como a gente usa passando a mão. Você pode fazer o trabalho de dupla vista, no trio. Então, um observa, os dois observam pela dupla vista, pode fazer um de cada vez por causa da relação, um faz a relação, observa a dupla vista, o outro faz a relação da dupla vista. E aí vocês podem discutir isso depois. Importante que depois do exercício isso seja falado e depois compartilhado com o resto do grupo, porque isso alimenta muito o grupo, é muito rico, tá? E o diagnóstico em dupla. Como é que é o diagnóstico em dupla? Um é o magnetizador, um que está trabalhando com o assistido. Mas a gente pede o reforço de alguém que possa trabalhar com a dupla vista. Aí eu já escutei assim, mas eu não tenho a dupla vista. Tem. Você tem perispírito? Tem. Então, pode deixar que a dupla vista vai vir na hora certa. Apesar de que algumas pessoas acham que os espíritos falam para Kardec que alguns organismos são até mesmo refratários à dupla vista, mas também falam que pelo exercício você desenvolve. Então, eu acredito que, assim, daí você entende, para você descobrir se seu organismo é refratário ou não, se você vai ter dificuldade ou não da dupla vista, treina. Depois você vê lá na frente o que vai acontecer, tá? Então, eu faço tato, ou mesmo antes de fazer o tato, sem sugestionar, eu digo assim, olha, eu quero que você observe só o perispírito da pessoa. Eu, magnetizador, sei o que a pessoa tem, o dupla vista não sabe. Tá? O parceiro com a dupla vista não sabe, porque eu não vou sugestionar ele. Mas eu dou dicas. Olha, você olha para mim a região do abdômen. Eu quero que você olhe tanto o corpo quanto o perispírito. E eu, já sabendo o que ele tem, eu faço o meu tato, ou a minha dupla vista, aí é cada um com suas faculdades, e depois ele pode me dizer, olha, eu estou vendo isso. A gente pode pontualmente se comunicar durante o passe, ou ele me dizer só no final. Tá? Isso serve para estudo, serve para desenvolvimento das pessoas e serve para tirar dúvidas, porque às vezes a gente está com alguma dúvida, tem algum assistido, tem alguma coisa que a gente não está descobrindo no tato.
E também pode ser duas pessoas fazendo um tato. Então, eu faço o tato, percebo, o outro vem e faz o tato. Agora, só eu aplico. E depois do passe, a gente discute. Outra coisa também nesse trabalho em dupla é que a pessoa de dupla vista, muitas vezes, ela fica ali observando o passe e ela pode sinalizar quando você está introjetando o seu fluido ou fazendo um trabalho de descongestionamento, descongestão fluídica com os dispersivos, ele pode te sinalizar, faz mais um pouco, você estava quase conseguindo, eu estou vendo que a energia está começando a percorrer, faz mais um pouco, e aí você faz, e aí ele te sinaliza, agora está circulando direitinho. Não é para criar uma muleta, tá, gente? Mas é uma ferramenta que ajuda muito. Quem ganha, no final disso tudo, é o assistido. Tá? Estou falando rápido porque tem muita coisa. Mas aí vocês vão me enchendo de perguntas aí no chat. Diagnóstico em grupo. E aí o diagnóstico em grupo foi uma coisa que me despertou quando eu fui a São Paulo. Toda vez que eu vou a São Paulo, eu tenho uns amigos lá no CEF, vou entregar logo, no Fraternidade de Ipiranga, a Isabel já está ali sinalizando. O senhor Edgar, principalmente, que me explora, mentira. Ele sempre me convida, mas é nunca para visitar, é sempre para trabalhar. E lá eles têm uns trabalhos bem legais com magnetismo. Um deles é o trabalho com corrente magnética. Eles trabalham com apometria, trabalham com passe magnético, trabalham com cura feitas através de espíritos. É bem diversificado, e é um trabalho sério, é um trabalho, as pessoas trabalham focadas, não precisa ninguém estar dirigindo, faz isso, faz aquilo, cada um sabe o seu lugar. Eu, sinceramente, eu tenho muito carinho por aquela casa, e quando eu vou a São Paulo, eu tenho que passar lá para eu trabalhar com eles. E aí, nesse trabalho diagnóstico pela corrente magnética, as nossas faculdades anímicas, elas são potencializadas. Quando eu falo anímicas, dupla vista, fenômenos de emancipação, que não necessariamente precisam ser profundos, como o sonambulismo, mas principalmente o trabalho da dupla vista. É potencializado, e a gente pode usar isso de forma diagnóstica. Então, eles trabalham, tem um trabalho concorrente, e como eu presenciei, eu não só olhei, eu estive no trabalho mais de uma vez, eu vejo como eu tenho dupla vista, eu sou sonâmbula, então essas delicadezas da dupla vista são mais aguçadas, mas quando eu estava na corrente, gente, é muito forte. Você tem mais precisão, e mesmo as pessoas que se sentem acanhadas, acham que tem a dupla vista acanhada, na corrente magnética isso fica potencializado. E também pode-se trabalhar individualmente. Por exemplo, você pode trazer o assistido, ou só o caso do assistido, na mão do coordenador, escrito, mas é interessante, pelo menos lá no CEF eles fazem com o assistido, então o assistido chega, fica de costas para essas pessoas, que a maioria delas vão usar recursos anímicos, na prática é isso, pode ter um fenômeno de mediunidade ou outro, mas a base ali do trabalho é o anímico, porque o assistido fica de costas, a gente pouco sabe sobre ele, e ele conversa que é o entrevistador, e naquele momento que ele está ali conversando, às vezes nada muito profundo, às vezes sim, depende do caso, cada um individualmente vai captando com relação àquele campo ali, percebe alguma coisa com o campo magnético daquela pessoa. E quando o assistido sai, no caso do CEF, tem uma sinalização que tipo de tratamento ele pode ser. Mas eu acho interessante que ali a gente pode discutir, olha, eu senti isso, eu senti aquilo, e casa, e as coisas casam. Então, isso é uma maneira de a gente criar uma ferramenta diagnóstica, porque algumas casas têm sonambulismo. O sonambulismo é um auxílio, é uma boa ferramenta de auxílio ao diagnóstico, principalmente em casos mais difíceis, mais complexos. Mas nem todo mundo tem sonâmbulo, ou pelo menos não trabalha ainda com sonâmbulo nas suas casas. Mas todo mundo tem perispírito, todo mundo tem como desenvolver a dupla vista, todo mundo trabalha com tato magnético. Então, o tato magnético e a dupla vista estão dentro dessa mesma região que é desse mesmo conjunto que faz parte das capacidades sensoriais do perispírito. Então, a gente pode usar essas ferramentas ou dentro da corrente, formando realmente, nos ligando numa corrente magnética e potencializando as faculdades anímicas individuais, ou trabalhando em grupo, mas sem a corrente. Ainda assim, é uma ferramenta diagnóstica muito legal.
e que serve também para estudo, que é uma outra etapa. Aí tem o tato magnético, um exercício de tato que eu tenho proposto e eu acho bem legal. Algumas pessoas eu acho que até já praticam assim, né? Não foi uma coisa criada por mim, mas na prática isso veio. Então, é como se a gente vai trabalhar em 3 instâncias. Então, o exercício é o seguinte: você faz, quem pode usar o tato magnético com a mão mesmo, tá? Isso aí fica a critério de cada um. Porque também você pode fazer a investigação, o diagnóstico, sem usar as mãos. Do mesmo jeito que você pode fazer relação magnética sem usar as mãos. Mas aí depende do que vocês queiram para o estudo e para o exercício. Então, eu venho aqui. Então, primeiro eu vou chamar de um tato genérico, que é um tato geral que vai captar tudo. As desarmonias do corpo, as desarmonias do perispírito, enfim, não importa. Aí eu venho e faço aquele tato, que é o tato que a gente faz no início. Fez a relação, faz o tato. Aí depois eu vou focar vou focar uma instância, ou o perispírito ou o corpo físico. Então, eu dou um comando, né? Estabeleço um foco. Agora eu vou só perceber o que for do perispírito ou do corpo físico. Pode começar por onde quiser. Agora eu vou perceber só o que for do perispírito. Pá, foquei aqui e vou com a mão no mesmo lugar. Depois eu faço a mesma coisa, percebi, aí volta, agora eu vou focar só o que for do corpo físico. E aí venho com a mão e percebo só o corpo físico. Todos os grupos e todas as pessoas com quem eu fiz esse exercício, todo mundo percebe as diferenças. A não ser que alguém tenha mentido só para me agradar. Mas, de todo mundo que a gente faz os exercícios, todo mundo sente diferença. Ah, para que serve isso, Marcela? Vamos lá. Você está fazendo tata e você percebe uma desarmonia nessa região. Às vezes, você fica dúvida, tá? É no laríngeo, é na laringe, é na tireoide? O que é? Ah, eu vou jogar o fluido faz o trabalho dele e pronto. Bom, eu sou daquela que gosto de economizar tempo, de economizar fluido. Então, eu quero entender aonde o meu fluido tem que ir. Porque quando eu pela minha vontade, eu dirijo o meu fluido para aquele lugar específico, a ação é mais rápida. Então, eu falei assim, bom, então agora eu quero perceber só o corpo físico. E faço o tato aqui. Opa, não senti nada. Aí quero só o perispírito. Aí sinto. O que eu senti no tato geral, eu sinto só quando eu foco o perispírito. Então, isso me sinaliza que é aqui. Ah, Marcela, mas se não for no centro de força, se for nos NADs da região, ok. Eu quero perceber só o centro de força laríngeo. Eu quero perceber só os NADs. E você vai. Aí, quando eu entendo onde é que é, eu diagnostiquei com precisão onde é, eu vou lá e trato. Seja perispírito, seja corpo fixo, seja centro de força, seja um NAD, seja um órgão, tá? É bem interessante fazer esse exercício. Agora, vocês têm que fazer esse exercício com as equipes para que as pessoas se apropriem disso, porque elas vão sentir nelas, e isso vai dar autoconfiança. Não é só informar a elas. E o exercício para estudar os centros vitais e suas ligações. Então, por exemplo, como é que eu vou saber que um centro é reverso do outro? Ah, porque está escrito? Ah, está escrito, mas vamos testar? Então, eu posso doar num centro, então com uma mão eu dou, tá? Com a mão eu dou, e com a outra mão eu faço o tato. Então, eu aguardo para que nesse reverso, para ver se realmente é o reverso. Dou, e aqui eu faço a investigação para ver se esse fluido que eu estou doando aqui chega aqui. A mesma coisa, eu estou falando de exercícios mais básicos, tá? Porque não dá para falar de exercícios mais profundos, mas com isso aí já dá para fazer bastante, passear bastante por esse universo. Outra coisa é o seguinte, então, assim, eu quero saber se o centro Meng-Men ou lombar, cada um dá o nome que quer, se comunica com o esplênico. Será que ele se comunica? Eu posso doar em um e esperar para o outro. Ou posso depois fazer o tato pela ligação entre os dois. Então, há várias maneiras de você usar o tato magnético para estudar o perispírito, tá? Estudar os detalhes do perispírito. E os exercícios para reconhecer a ação do seu próprio fluido no sistema fluídico vital do assistido. Então, eu doei o fluido lá, eu quero saber se o fluido está circulando. Então, eu dou, e aí, como a gente tem os NADs, que a gente chama de NADs, são esses são essas rotas de circulação, né, pelo nosso sistema fluídico vital, que a gente chama de NADs. Então, eu posso doar numa região e ver se realmente aquele fluido está circulando
foi mobilizado pelo sistema e perceber se ele está chegando no lugar que eu quero que ele chegue. Então, eu livro o indivíduo de uma congestão, ou dou o fluido, eu quero saber se aquele fluido está chegando do outro lado. Se não chegou, tem alguma coisa aqui acontecendo. Aí eu posso fazer o tato e verificar, tá? E você saber se o seu fluido está agindo e está percorrendo por onde você queria que ele percorresse. Atuar observando no final e depois averiguar se ele não estiver chegando no final. E falar do passe à distância, porque eu acho que o passe à distância tem ajudado a gente a crescer, né? Tudo isso que eu falei aqui, todos esses recursos anímicos, né, todas as capacidades perispirituais, a gente está num momento muito propício para investigar isso por conta do passe magnético à distância. Quantas pessoas que nunca tinham aplicado a passe à distância estão percebendo coisas, estão entendendo que elas têm dupla vista, estão trabalhando com técnicas que presencialmente elas não trabalhariam, porque como a gente tem um processo de emancipação ali acontecendo, e aquilo facilita você atuar mais diretamente em algumas áreas que presencialmente você nunca tinha pensado que poderia fazer. Então, a gente tem que estudar mais, exercitar mais o passe à distância para entender melhor. Existem várias maneiras de trabalhar o passe à distância, usando corrente magnética, usando um aplicador, usando 1 a 1, enfim. Isso aí é tema de uma outra palestra ou de um seminário inteiro, quiçá. Tá, mas tudo isso que eu falei, que tudo isso vai auxiliar a ciência magnética? Como eu falei lá no início, quando a gente começar a se apropriar, a se autoconhecer e se apropriar do que é nosso, individualmente, a gente soma forças e a gente pode partir para pesquisas, para um nível de aprofundamento do que a gente já conhece hoje, tá? E aí eu vou deixar aqui propostas, né? A primeira proposta é efetuarmos os caminhos que eu sugeri. São passos, são primeiros passos. Então, qual é o primeiro passo? Vamos sentar para estudar o perispírito. Já tem um grupo de magnetizador, minha casa tem um grupo de magnetismo, vamos fazer alguns exercícios, ou a partir desses exercícios, criar novos exercícios, já que a minha equipe já domina essa parte básica. São passos que a gente tem que dar. Tá? E preparar o terreno para a semeadura. Porque pode ser que a gente comece aqui esse movimento de estudar o perispírito, de trabalhar mais os recursos anímicos, para que lá na frente, talvez nem nós, mas as gerações futuras já vão estar com isso, isso já vai ter um volume, isso vai ser normal para o trabalho do magnetizador espírita. E aí eu queria que a gente pensasse em voltar às bases da doutrina, para a gente resgatar o método de Kardec. Né, Kardec usou as faculdades mediúnicas, onde ele lançava os questionamentos pelos grupos, né, enfim, naquela época era tudo através de carta, e para ver se existia como é que ele chama, eu sempre esqueço o nome que ele dá, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, eu não consegui gravar esse nome, é uma incompetência minha, eu confesso. Então, para ver se os espíritos se comunicavam e traziam as mesmas informações sobre as mesmas questões. Então, era o perigo que se tinha, Kardec diz, de você acreditar num só médium ou num só grupo. A gente precisa disseminar isso, mas não é cada um fazendo uma pergunta de um jeito. A gente, vamos dar um objetivo, vamos dar um exemplo prático. Então, vamos estudar o perispírito. O que a gente vai estudar no perispírito? A gente tem quantos corpos? Quantas nuances? Vamos estudar isso? Vamos. Para quê? Porque eu quero saber se, quando a gente atua magneticamente, a gente atua em quantos corpos? Hoje, com que a gente aplica? Então vamos estudar o duplo só. E depois do duplo, o que é que vem? Então, a gente estabelecer metas, tá? Os centros de força. Os centros de força, eles se expressam só no duplo? Ou até em que profundidade do perispírito a gente tem os centros de força? Alguém aqui já viu aplicando passe à distância? Eu já vi os centros de forças em diversos corpos, em diversas dimensões daquele corpo espiritual. Mas só fui eu que vi. Que garantia que eu tenho que isso é assim, desse jeito? Se isso não for replicado, não for questionado em diversas pessoas. Claro que a gente não vai sair sugestionando todo mundo, a gente tem que ter critérios. Aqui eu só estou lançando a proposta, aqui eu não estou fazendo um formato de nada. É só para a gente pensar, porque tudo isso está na doutrina,
É só a gente se voltar para a nossa base, tá? Então, Kardec usou a mediunidade. A gente deve, eu sinceramente acho muito importante a gente resgatar as reuniões de evocação para estudos. Ah, Marcela, mas é difícil, porque na casa tem a desobsessão, não tem espaço para outra mediúnica. Você pode negociar, pode ser uma reunião da desobsessão, uma vez por mês faz uma reunião de estudos, com um foco, não é perguntar qualquer coisa, tem que ter um foco, e aí é quando eu falo usando o método de Kardec para a gente avançar nos estudos acerca da ciência magnética. Mas a gente pode usar as faculdades anímicas, a gente pode usar, como eu falei, a gente em corrente magnética, a gente pode usar os sonâmbulos, mas para isso a gente precisa sentar para estudar sonambulismo. Eu preciso primeiro compreender o perispírito para entender, no processo de emancipação da alma, o que acontece com o perispírito, depois estudar o sonambulismo. Por isso que eu digo, aqui a proposta é da gente começar a dar os primeiros passos. Ah, tem grupos que já estão lá na frente, que já tem sonâmbulo, já tem reunião mediúnica. Ok, mas a maioria não tem. Então, a gente tem que fazer com que isso seja o mais comum possível para as casas que trabalham com magnetismo hoje, porque só assim é que a gente vai conseguir pensar numa pesquisa usando o método de Kardec, tá? A questão dos protocolos e dos roteiros, eu acho que a gente tem que começar a sair desse engessamento. A gente tem que pensar nos roteiros como propostas terapêuticas, uma direção para a gente seguir. Ou que esses roteiros e esses protocolos, eles sirvam como ferramenta de estudo. Então, assim, olha, vou dar um exemplo básico, o TDM. Algumas pessoas engessam o TDM. Mas no livro, Jacó, ele não engessa o TDM. Ali é uma base que funciona de uma forma geral. Mas isso não quer dizer que você não possa agregar, por exemplo, você tem um depressivo com um problema obsessivo, você não vai poder acrescentar um dispersivo numeral, que seja. Agora, do lado oposto, eu também não concordo, né, no extremo oposto, eu não concordo com pessoas que querem agregar, fazer 100 anexos no TDM e dizer que aquilo ainda continua sendo um TDM. Então, se você tem uma proposta nova com magnetismo para tratamento da depressão, ok, mas não é o TDM, já é uma proposta sua, tá? Então, não vê o TDM de uma forma engessada, porque não foi assim que Jacó escreveu o livro. Ele escreve para espíritas e não espíritas, uma metodologia básica que, se você fizer aquilo, já funciona. É claro que a gente está estudando, que está avançando, que está praticando, a gente vai vendo que tem coisinhas que a gente pode fazer adaptar, dependendo do indivíduo, da necessidade do indivíduo que a gente está tratando. Mas a gente não pode engessar quando a gente recebe um protocolo, uma estratégia terapêutica dessa, tá? Porque o objetivo dessa palestra, de tudo isso que eu estou falando, não é ninguém ter o domínio sobre a ciência magnética, mas é a gente avançar sobre os conhecimentos dessa ciência para servir com mais compreensão e com mais qualidade, tá? Então, o que eu gostaria muito é que a gente avançasse, mesmo que a gente não fosse colher os frutos dessa semeadura, mesmo que só gerações futuras possam colher os frutos do nosso trabalho, desses primeiros passos aqui. E para a gente encerrar, eu queria encerrar... Por favor. Não, eu vou encerrar agora, com uma pessoa que eu gosto muito dele, sou fã dele, quando eu leio o livro dele, converso muito com ele, bato muitos papos, rio muito dele quando ele leva bronca e puxão de orelha dos espíritos. Eu não sei se vocês conhecem o nome do rapaz, Allan Kardec. Então, eu trouxe uma fala de Allan Kardec para a gente finalizar a nossa palestra. Está lá na Revista Espírita, de dezembro de 1868, e ele diz o seguinte: a verdade absoluta é eterna e por isso mesmo invariável. Mas quem se pode gabar de possuí-la toda inteira? No estado de imperfeição dos nossos conhecimentos, o que hoje nos parece falso, amanhã pode ser reconhecido como verdadeiro, por força da descoberta de novas leis. É assim que as coisas acontecem, tanto na ordem moral quanto na ordem física. É contra esta eventualidade que a doutrina jamais deve achar-se desprevenida. O princípio progressivo que ela inscreve no seu código será, como dissemos, a salvaguarda de sua perpetuidade.
e sua unidade será mantida precisamente porque não repousa sobre o princípio da imobilidade. Então, nós não podemos nos engessar, nós não podemos nos filiar à crença pessoal de que nós não temos um bom recurso magnético, nós não temos o potencial magnético adequado para tratar ou curar alguém, que nós não temos dupla vista. Porque, primeira coisa, você tem que trabalhar a referência que você tem de você. Por isso é tão importante esses exercícios práticos, o trabalho da meditação, que vai trazer você para dentro de si mesmo. Porque só o indivíduo que se fortalece, que se reconhece, ele consegue contribuir com mais qualidade. O indivíduo que estuda, que é motivado a pensar, ele é uma ferramenta mais útil, ele é uma ferramenta de expansão. E um grupo que tem esses indivíduos é um grupo que cresce, que assiste mais e melhor a todos aqueles que chegam. E todos nós juntos, no mesmo passo, numa trajetória muito focada, a gente vai poder avançar nas pesquisas da ciência magnética. A mim, me intriga muito a matéria perispírito. E eu não vou chamar de sonho, não, eu tenho o objetivo da gente poder estudar de uma forma mais massificada, mais ampla, todo mundo estudando perispírito, e a gente pesquisando sobre perispírito, porque quando a gente entender que a gente pode trabalhar o ser em regiões mais profundas, ou pelo menos ajudá-lo a despertar dos seus atavismos, das suas dores mais profundas, a gente vai poder fazer mais e melhor, vai ajudar as pessoas a despertarem para o eu superior que existe dentro delas, para as potencialidades e as capacidades que Deus dotou a cada um de nós, sem distinção. É isso. Essas duas imagens aí, é só para dar uma ideia do que a gente vai ver no exercício. Então, aí, essa figurinha lilás, violeta, não sei muito bem, ela demonstra o nosso campo magnético, né? Como é que essas linhas de força que circulam. Então, eles vêm do coronário, circulam, isso é o sistema macro, eu vou chamar de sistema macro, tá? Não precisa ser tão pobre em linhas de força, não. Vocês podem imaginar um campo de linhas de força com mais linhas de força, com mais robusto, mais complexo. Mas, minimamente, esse campo, onde a gente sai aqui do coronário, circule, vai lá, todo o nosso corpo e volte pelo reverso do coronário, lá na região do períneo. Certo? Então, o exercício vai começar vocês visualizando isso, o próprio campo. Depois, eu vou orientar vocês a verem outras coisas. Então, depois vocês vão observar a si mesmos em determinados aspectos, e depois vocês vão trazer para si as partículas mais delicadas, isso pela vontade e pela intenção de vocês, as partículas mais delicadas do fluido universal, porque nós estamos mergulhados em fluido universal, mas a gente não se utiliza dos recursos que ele tem para nós. Então, eu vou pedir que, primeiro, vocês se coloquem numa posição confortável, tá? De preferência, fechem os olhos, né? Porque como a gente é muito visual, se a gente fica de olho aberto, a gente se distrai com mais facilidade. Vamos observar esse campo magnético, o seu próprio campo magnético, que sai do alto da sua cabeça, circula todo o seu corpo e depois retorna num fluxo ascendente pela região do seu períneo e assim vai circulando por todo você. Todas as linhas de força, toda a energia que circula, mantendo o seu campo magnético ativo, vivo. Primeiro, só observe. Se permita observar, sem expectativas do que vai ver, se vai ver, que forma vai ter. Apenas se permita.
sem julgar e sem controlar a velocidade ou a qualidade dessas energias. O momento é só de observar. E agora aprofunde a sua observação. Veja por que lugares essa energia circulante, por algum motivo, não abastece de maneira suficiente. Dentro desse circuito ou desses circuitos que você observa, que região está mais apagada? Qual é a região que possivelmente pode estar obstruída, congestionada? Um lugar que tem mais opacidade ou interrupção? Observe as regiões que você entende que não estão bem abastecidas por esse circuito. Se observe de maneira inteira, do alto a baixo, a parte da frente, a parte das costas, você por inteiro. Sem julgar, não mexa em nada, apenas observe e diagnostique. Agora, pela intenção, pela força da sua vontade, você vai atrair para si, através do vórtice, do seu centro de força coronário, no alto da sua cabeça. Você vai atrair para si as partículas mais puras do fluido universal, no qual estamos imersos. Você vai intencionar atrair apenas as mais delicadas, as mais puras, e atraindo e penetrando através do seu sistema coronário. Essas energias vão começar a circular por todo esse sistema que você tem olhado, por todo o sistema, por todo o seu sistema. E você vai levar essa energia salutar para aquelas regiões que você percebeu que precisam de mais assistência. As energias vão entrar pelo seu coronário, vão entrar no fluxo de circulação do seu campo e vão ser direcionadas para aquelas regiões. Seja do corpo físico, seja do perispírito, a região que você identificou, você atrai as melhores partículas e se nutre delas, se abastece. É a sua vontade que dirige esse fluido. Se permita usufruir do que está disponível. Vá realinhando todo o seu campo de energia, organizando ele, deixando ele mais uniforme, dando um ritmo saudável. E quando achar que é suficiente,
Vai respirando, voltando a si. Calmamente, sem pressa. E você vai conservar consigo toda essa sensação de bem-estar. Vão voltando devagar. Faz uma respiração um pouco mais profunda, que isso ajuda a voltar a consciência do corpo. E guarde consigo toda essa revitalização. Mantenha com você. É seu. Exercício vocês podem fazer quando vocês quiserem, tá? As pessoas que têm uma facilidade de sair do corpo, de emancipar, coloca um cronômetrozinho, estabelece um tempo e coloca um despertador para te sinalizar que está na hora de você finalizar o exercício. Isso para aqueles que têm um receio de, enfim, emancipar e ficar que nem um balão solto perdido no universo. Não fique, claro, estou brincando. Mas se você quiser ter uma segurança que você vai cronometrar um tempo para você dizer, não, vou fazer esse exercício em 10 minutos. Aí você bota um reloginho lá para você retornar ao estado de vigília com mais tranquilidade. E assim, é interessante, claro que eu não vou poder perguntar para vocês todos, mas é interessante vocês analisarem como você ficou depois do exercício. Eu fiz aqui muito ultra mega blaster rápido, mas eu queria só que vocês entendessem como ele funciona. São essas, basicamente, essas três etapas. Primeiro você visualiza o campo, depois você diagnostica. Quando você visualizar o seu campo, você só observa, você não julga, não tenta ajustar, não tenta melhorar a velocidade daquela energia circulante, só observa. Depois é que você vai para o diagnóstico para ver que regiões você está percebendo que está precisando de assistência. E aí, no terceiro momento, você traz para si as partículas mais puras do fluido universal e se abastece, e se renova. E aí você fica o tempo que você achar ideal. Esse exercício ajuda a te revitalizar, ajuda no desenvolvimento também da dupla vista, e não deixa de ser, e vai te ajudar também depois a estabelecer melhor o foco, porque você tem essas etapas para cumprir, então você trabalha muito o seu foco, é muito focado em cada parte do exercício. Marcela, tenho aqui a primeira pergunta para você. Você colocou assim no slide, não se furte a complementar seus estudos em outras filosofias e literaturas. Eu lembrei que Kardec sugeriu que nós lêssemos de tudo, inclusive a obra dos detratores do Espiritismo, para conhecer e saber que pontos que eles discordam do Espiritismo, né? Isso. Eu acredito que isso exige um mínimo de senso crítico de quem estuda. Claro. O que é que você pensa sobre isso? Não, mas quando eu falei estudar, é sempre passando tudo pelo crivo da razão, como diz Kardec. A nossa base é a doutrina. Ok, essa é a nossa estrutura básica, mas eu posso me utilizar de alguns tijolinhos que venham de outras regiões e que casem com aquela construção, né, com a minha edificação. É claro que eu recebo um tijolo, um bloco que não encaixa com mais nada, eu vou olhar para ele, vou observar, olha, esse aqui não encaixa, mas eu não posso de longe já julgar, aquele bloco não quero não, tá vindo de lá, não quero nem nada que venha de lá. Receba, olhe para ele, não te serve para a sua edificação? Deixa ele lá, ou dá um outro fim para ele. Mas a gente não pode julgar antes de escutar alguém ou de ler uma obra. Ah, mas essa pessoa aí é um lunático. Ah, ele fala umas coisas. Tudo bem, ele fala umas coisas que você não concorda. Mas será que ele não tem nada que vá corroborar com aquilo que você já está estudando, que a própria doutrina te trouxe? Acho que primeiro a gente tem que
estudar mais a doutrina. Toda vez que eu leio Kardec, que eu leio os autores espíritas, tem coisas parece que eu nunca li. Eu sou a fã da Gênese, né? O pessoal que me conhece sabe que eu sou defensora da Gênese. Então, o capítulo 14 da Gênese, que ele fala de fluidos, é um capítulo imprescindível para quem é magnetizador. E não é para ler, não, é para estudar, e estudar várias vezes. Toda vez que eu estudo aquele capítulo, parece que tem alguma coisa que está ali que eu passei por cima. Então, a base é Kardec, e aí depois você vai... Não só Kardec, mas Kardec, as obras espíritas, porque a gente tem muitos autores, como eu já falei, né, Hernani, a gente tem os clássicos que vieram depois de Kardec, quer dizer, pegaram Kardec e vieram logo depois, como Leon Denis, Gabriel Delany, todos esses escritores, todos esses espíritas, eles falam de perispírito, eles falam de emancipação da alma, eles trabalhavam, Kardec, eu li outro dia na Gênese, e quase dei um beijo no livro, de tão feliz que eu fiquei com Kardec. Ele vai falar do espiritismo experimental, que é o que a gente não tem mais hoje. Então, esses espíritas da época de Kardec, eles faziam muito espiritismo experimental. Né? Eles iam atrás das pesquisas com mais afinco. A gente mal lê o que está escrito na doutrina e já acha que domina um assunto. É por isso que eu trouxe aquela fala de Kardec nos slides finais. A gente tem que sair desse engessamento, a gente tem que ampliar os nossos horizontes. E sim, vasculhar o que está à nossa disposição, por que não? Então, estudar campos mórficos, estudar decodificação biológica, tem tanta coisa nova surgindo, e muitas dessas coisas vão casar com o que a doutrina nos traz. O problema é que a gente não conhece a doutrina, e ainda julga o que os outros estão escrevendo não tem a ver com a doutrina. Então, acho que tem alguma coisa que não está casando aí, né? Eu acho que estudar é fundamental se a gente quiser avançar na nossa tarefa e fazer a ciência magnética crescer. De Lourdes, Lisboa, no passe onde existem apoiadores que vibram para potencializar os fluidos do magnetizador, pode haver influência desses apoiadores no tato magnético daquele magnetizador? Olha, influência no tato magnético não. Acho que se você não trabalha sugestionando assim, olha, ele tá com problema no fígado, dá uma olhada no fígado dele, aí há uma possibilidade, não é que eu vá, há uma possibilidade dele ser sugestionado e ele encontrar alguma coisa no fígado, porque eu falei. Agora, magneticamente, não. Assim, é claro, a gente está lidando com um humano. Eu me lembro, não sei se é Andrea Rossi, minha amiga aqui do Rio, foi minha coordenadora no trabalho lá na Regeneração. Eu me lembro que uma vez eu estava ela tratando uma pessoa e eu fazendo a dupla vista para ela. E aí, só que aquela coisa de magnetizador, né? Eu já diagnostiquei, já comecei a vibrar em favor da melhora daquilo que eu tinha visto. Ela sentiu, alguma coisa ela sentiu, que ela chegou para mim, eu estava de olhinho fechado, concentrada, ela chegou para mim e fez: amiga, não faz nada não, só olha, só dupla vista. Aí é que eu me toquei que eu já estava interferindo magneticamente. Então, é tudo uma questão da gente orientar o trabalho, cada um permanecer na sua função sem interferir. Mas há uma probabilidade? Sim, mas não é uma coisa que vá acontecer. É tudo como você estrutura o trabalho e o exercício. Carlos Alberto Tenreiro está pedindo para você mandar os exercícios de meditação. Tá, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu e-mail e aí vocês me cobram. Uma dica de Márcia Almeida, dica de meditação Mindfulness, atenção plena, no YouTube, canal de Fábio Lima. Comentário de Odair: parabéns, Marcela, como é bom ideias novas para mexer com o nosso imobilismo. O passe à distância veio para que possamos recriar a forma de atendimento aos assistidos. Exatamente, concordo, em gênero, número e grau. E assim, já tinha grupos que trabalhavam com passe à distância, né? Eu tenho que citar o nome da Érica, que para mim é uma referência aqui no Rio, a casa dela lá no município de São Gonçalo, e a Érica é uma pessoa que virou uma amiga muito querida, e eles começaram o magnetismo com o trabalho à distância, eles nunca tiveram... Recentemente, não sei se um pouco mais de um ano, é que eles montaram um grupo
o atendimento presencial. Mas eles, desde o início, eles estudaram bastante, e depois formaram um grupo à distância. A Érica já se apresentou no M de Portugal e se apresentou no Emerge aqui do ano passado. Então, tem vídeo dela gravado no YouTube e vocês vão atrás dela, porque ela é muito estudiosa, tem muito conhecimento e o trabalho que eles fazem é muito legal. E tem, como eu falei, eles trabalham com uma metodologia usando corrente magnética, usando um aplicador e os outros doando para o aplicador. Estou resumindo bem basicamente, doando para o aplicador que vai doar para o assistido. Tudo isso à distância, cada um num canto diferente, tá? E o trabalho tem mostrado eficácia. E é uma das metodologias, porque não existe só esse método de aplicar passe à distância. A gente está sentindo isso na pele agora, né? Todas as ideias que você transmitiu para a gente na sua palestra não são ideias novas, na verdade, né? Está tudo em Kardec. Uhum. Nenhuma delas destoa daquilo que já é conhecido, na verdade, só que pouco estudado e pouco praticado. É isso. Karen escreveu aqui: o passe à distância abre a mente para uma realidade que não prestávamos atenção. Manda beijos para você. Beijos. Rosane Franco: no passe à distância, quando o assistido não está recolhido ou concentrado, essa situação dificulta a relação e o tato magnético? Como lidar com a situação? Bom, é aquela coisa, se você combinou com ele, porque a gente não aplica passe à revelia, né? Não, nem à distância, nem presencial. A pessoa tem que aceitar e tem que acatar aquilo, e por isso que a gente combina um horário que seja melhor para os dois. Então, se por algum motivo ela não está conectada naquele momento, né, já não está recolhido, disposto ali, receptivo ao trabalho, dificilmente você vai fazer alguma coisa. É importante que você dê um tempo. Às vezes é aquela coisa, surgiu um imprevisto e a pessoa está chegando no lugar, mas já chegou e está chegando agitada. Então, você pode, mesmo à distância, percebendo aquele ambiente, você fica em prece por ela, espera se recolher, pede auxílio da espiritualidade que já está com você, que você, né, naturalmente, eu pelo menos faço isso, eu já peço, antes de eu chegar, eu já peço que a espiritualidade vá, e tem a outra parte da espiritualidade que vai comigo, que eu não ando sozinha, não sei onde eu estou indo, então, nesse trânsito, e quando eu chego lá, eu já em prece, eu já pedi toda essa proteção. Então, eu usufruo de tudo isso, todo esse campo psíquico salutar que já está sendo montado ali para o trabalho, e espero a pessoa se adequar. Mas, se por algum motivo ela esqueceu, ou teve uma coisa muito grave, aí eu me recolho, não vou aplicar, e aí depois entro em contato para ver como é que a gente faz. Mas a revelia, porque eu já marquei esse horário, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, se ela não está receptiva, você vai gastar seu fluido à toa. Tá? É bom que a gente não invista. Quais as consequências para o passe numa relação magnética mal estabelecida? As consequências para o passe? Vai diminuir muito a eficácia dele. A base é essa, vai diminuir muito a eficácia, né? Aí você fala assim, mas aí no que eu vou aplicando o passe, eu vou aplicando dispersivo, e aí no meio do passe é que a minha relação magnética fica melhor. Ok. Então, se o seu passe vai durar 40 minutos, você perdeu 20 minutos. Que você podia fazer um passe de 40 minutos com total eficácia, você faz um passe de 20, perdendo metade já do tempo perdido que você não conseguiu atuar. Então, aquelas técnicas, aqueles lugares que você atuou, não teve a eficácia que poderia ter, essa primeira parte, se você já estabelecesse bem estabelecida a relação magnética. Que é uma coisa que as pessoas, eu vejo que algumas pessoas não demandam muito tempo, não investem muito tempo nesse momento inicial, que é a relação e o tato. Algumas pessoas julgam, e a Dilson sabe disso, Tati, todo mundo que dá curso há muito tempo, quantas vezes já escutou? Mas eu não tenho tato magnético. A pessoa está fazendo curso e diz, eu não tenho tato magnético. Provavelmente já estabeleceu isso na cabeça dela que ela não tem tato, e aí tem que fazer um trabalho aqui, tem que começar aqui, é a sua vontade que direciona até onde você vai e o que você pode fazer. Outra coisa, às vezes ela não investe numa boa relação magnética, não estabelece, às vezes nem chega a estabelecer direito a relação magnética, e é claro que isso vai prejudicar o tato, porque para você diagnosticar, você tem que fazer essa interação. Se você não faz a interação, como é que você vai observar essas delicadezas, observar o que a pessoa está precisando para ser cuidado?
Então, às vezes o tato é deficiente porque não foi bem estabelecida a relação magnética. Então, pare de se julgar, de ficar se pré-julgando. Eu não tenho tato, eu não tenho dupla. Tudo que é anímico você exercita. Você só não exercita o que não é seu, que é de um espírito. O espírito está... eu sou médium, então o espírito... eu não posso dizer a ele o que ele vai poder fornecer para mim, porque é dele. Mas tudo que é meu, é do meu perispírito, quem comanda sou eu, quem desenvolve sou eu. Tá? Então, é por isso que eu quis passar esses exercícios e alertar, porque eu acho que está faltando a gente se apropriar do que é nosso. Os espíritos ajudam, os espíritos colaboram, eles fortalecem, eles intensificam o que a gente já tem. Mas eu preciso identificar o que eu tenho. O que é meu? Porque os espíritos vão fazer isso por mim. Até quando? Os espíritos são babá? E tá, aí eu desencarno e eu vou virar um espírito. Porque parece que a gente só vira espírito quando desencarna. Então, se eu não fiz nada que era a minha parte de fazer, deixei os espíritos fazerem tudo por mim, quando eu chego do outro lado, como é que eu vou orientar alguém se eu não aprendi, fizeram sempre por mim? Eu falo assim, parece que estou brigando, e um pouco porque algumas pessoas avançam numa parte dentro do magnetismo, mas ficam presas nessa coisa de que eu não tenho isso, eu não consigo isso, meu magnetismo não é bom para tal coisa. Se liberte disso, saia desse engessamento, porque você pode sim, você pode, basta você ter perispírito. Você tem perispírito? Confirma se tem. Se você tiver perispírito, dá para você desenvolver tudo isso que a gente falou hoje aqui na palestra, tá certo? No mais, é estudar. Deus, Pai de infinito amor e bondade, muito obrigada por essa oportunidade tão rica desta noite, de todos esses conhecimentos passados por Marcela para nós, pelo exercício que nós fizemos e por nos despertar essa vontade de cada vez mais estudarmos e nos melhorarmos. Agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos sempre aprendendo. E pedimos que nos ilumine, que nos proteja, né, hoje e sempre. E que proteja e ilumine todos os pais, que amanhã é dia dos pais. Que seja um dia especial para todos. Muito obrigada. Que tu nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.